Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Linguística Gerativa. Meu nome é Lucas Emanuel e hoje nós trataremos sobre a hierarquia e posições temáticas. Apenas relembrando, nós havíamos dado a indicação que falaríamos hoje dos papéis temáticos, especialmente de todos estes. Nós daremos atenção especialmente à proposta de Baker e vamos conferir se ela de fato procede ou não. Todos eles são, por exemplo, agente, beneficiário, experienciador, instrumento, tema, paciente e locativo. Eles se diferem principalmente em suas correlações, que nós chamamos de papéis teta, ou papéis temáticos. Essa correlação é, por exemplo, uma proposta de Baker em 1997, em que dizia que agente, causativo, experienciador, etc., eles aparecem e são selecionados pelos argumentos em suas posições argumentais antes do tema. E o tema é, por sua vez, também selecionado antes do beneficiativo e do locativo. Então, teoricamente, o agente ele é o argumento externo e o tema é sempre o argumento interno. Então, dentro dessa correlação dos papéis temáticos, é possível, por exemplo, identificar, na sentença que aqui está representada em teoria X-barra, o menino chutou a bola, pelo menos dois papéis temáticos. O menino, que é o DP, o argumento externo do VP, do núcleo verbal chutar, é aqui o agente. E a bola, que também está em uma posição argumental, como sendo o argumento interno do verbo chutar, é o tema. Isso nos indica que é possível realizar uma previsão em relação à correlação desses papéis temáticos. Teoricamente, VPs com dois argumentos têm sempre um argumento externo e, portanto, um agente, e um argumento interno, portanto, um tema. Obviamente, essa previsão ela diz respeito a determinados verbos e não a todos. Tem verbos, por exemplo, como o verbo gostar, o verbo amar, que não exigem senão um experienciador e não um agente, pois quem ama, quem gosta, é como se aquela ação voltasse para si mesmo. Então ele experiencia a ação de gostar e experiencia a ação de amar. Porém, é possível realizar uma espécie de previsão em relação aos argumentos e, portanto, conceder dentro das suas posições argumentais também um papel temático. Nós podemos realizar um teste de correlação, por exemplo, com o VP comprar. Na mesma sentença, meu amigo comprou aquela casa, nós temos os mesmos números de argumentos selecionados pelo verbo comprar, um argumento externo e um argumento interno, e a previsão se confirma. Nós temos um VP com dois argumentos, um externo, que é meu amigo, acaba sendo o agente, e um argumento interno, aquela casa, que acaba sendo o tema. Qual é o nível sintático dos papéis temáticos? Se nós formos considerar que somente em deep structure estes níveis sintáticos acabam apresentando os papéis temáticos, nós acabamos também por concluir que as posições em que se atribui os papéis temáticos estão onde foram gerados originalmente. Isto é, não é na surface structure, na estrutura de superfície, em que os papéis temáticos são representados. Isso se deve ao fato que nós já havíamos salientado muito tempo atrás, nas outras aulas, indicando precisamente que é somente na deep structure em que as relações sintagmáticas e precisamente os sistemas computacionais são evidenciados. Na surface structure, quando nós focamos na forma lógica, isto é, normalmente na forma linear, na ordem linear dos vocabulários, por exemplo, nós estamos apenas levando em consideração a forma como aquela frase é falada na prática. Porém, o grande foco da deep structure é justamente evidenciar como essas relações se dão na base, como nós havíamos visto, de maneira explícita, de maneira lógica. Para falarmos sobre esse tipo de seleção, é mister fazer a seguinte distinção entre posições temáticas e não temáticas. As não temáticas são, por exemplo, selecionadas por argumentos que não têm posições argumentais. E o que é uma posição argumental é aquilo que nós já havíamos dito, por exemplo, um argumento externo e um argumento interno. Se nós considerarmos a seguinte representação arbórea, nós temos, por exemplo, um CP, que tem um especificador, o C barra, o nível do núcleo. Em seguida, nós temos, encabeçado por ele, um IP, que também tem um especificador, o I barra e o núcleo do inflectional phrase, que encabeça, por sua vez, um VP. Se vocês olharem aqui, nós temos, inclusive, a projeção como argumento interno do VP, um prepositional phrase, que ficará claro com um verbo muito específico, que nós veremos mais adiante. A partir dessa representação, nós podemos configurar e marcar quais são as posições argumentais, mais A, e quais são as posições que são possíveis também de serem marcadas por tema ou agente, por exemplo.
posições que são temáticas, quero dizer. Então aqui vocês podem ver, por exemplo, que no especificador do CP nós não temos uma posição argumental e nós não temos uma posição temática. E ficará claro quando nós colocarmos, por exemplo, um que, quando, onde. Essas palavras, essas double weight questions, por exemplo, do inglês, elas não configuram argumentos e não configuram tema. Porém, o especificador do IP configura um argumento e configura um tema, principalmente do ponto de vista da deep structure. Uma vez que cria-se uma relação de identidade, cria-se uma relação de flexão na expressão e na configuração do próprio núcleo lexical do VP. Ainda falando sobre o VP, por exemplo, nós temos igualmente uma posição argumental e uma posição temática. O argumento interno do VP, uma outra posição argumental e uma posição temática. E para o núcleo do P nós não temos, porém nós temos como seu argumento interno um outro DP que também recebe argumento e também recebe posição temática. Então, como tudo isso se procede de maneira teórica, aqui nós temos o critério temático. 2 princípios irrevogáveis para essa situação. Primeiro, cada argumento tem que receber um e um só papel temático. Como vocês podem ver, todos os argumentos que foram selecionados como positivos dentro da estrutura sintagmática, eles recebem um papel temático. E o segundo princípio é, cada papel temático tem que ser atribuído a um e a um só argumento. Um argumento não pode exigir 2 papéis temáticos ou mais. Então, quando nós preenchemos todas as lacunas que foram ali apresentadas, nós vemos agora, por exemplo, na frase, quando o rapaz comprou o presente para a menina. Nesta frase, que pode ser interrogativa, ou pode inclusive ser uma sentença subordinada, a depender da situação, nós acabamos por identificar que o especificador do CP, isto é, o sintagma complementizador, quando não recebe posição argumental e não recebe posição temática. Dentro do IP, nós temos ali uma categoria vazia para tema, para a configuração temática, mas nós temos um argumento, que é a flexão do próprio verbo comprar. E o que nós devemos chamar mais atenção está aqui embaixo. Nós vemos agora que o rapaz ele configura a posição de argumento externo e nós temos um tema. Em seguida, o presente, que é o argumento interno do verbo comprar, também é um argumento interno e recebe o tema. E por fim, a menina, que é o argumento interno do sintagma preposicional, tem uma posição argumental e, portanto, também terá, naturalmente, uma marcação temática. E como será essa marcação? Nós teremos agora, por exemplo, o rapaz como sendo o agente, o presente como sendo o tema e a menina como sendo o beneficiário da ação. Se nós olharmos do ponto de vista semântico, essas representações ficam extremamente claras. Então, o rapaz é o agente da ação, é ele que faz a ação de comprar. O que é comprado será o tema. E quem se beneficia da ação do presente ter sido comprado é a menina. Então, resumindo, a hierarquia temática, pois como nós podemos ver na representação anterior, essa daqui, nós temos características que são representadas do ponto de vista de ordem. Então, primeiro nós temos um agente, depois nós temos um tema e depois nós temos um beneficiário. Isso principalmente na sintaxe da língua portuguesa. Além disso, é possível configurar que posições temáticas acompanham posições argumentais. Diferente de outras teorias e linhas linguísticas, a gerativa conseguiu essa conquista. E a grande conquista, na verdade, é de que previsões de marcação temática a partir dos argumentos do VP são possíveis. Ou seja, nós podemos prever quando haverá uma marcação temática, quando haverá um agente, quando haverá um tema ou mesmo um beneficiário, a depender do sintagma verbal que nós estamos tratando. Para mais informações, vocês ainda podem consultar o novo Manual de Sintaxe e o curso básico de Linguística Gerativa. Se você gostou dessa pequena apresentação, considere curtir, compartilhar e se inscrever. E mais uma vez, muito obrigado por acompanhar até aqui. Até a próxima.